Olá, boa noite, amados irmãos, queridos amigos que nos ouvem nessa noite de domingo, neste dia tão agradável. Nós estamos aqui mais uma vez trazendo a mensagem deste domingo. E o nosso desejo, a nossa oração é que o Espírito Santo ministre em seu coração, que essa palavra possa lhe trazer edificação, que esta palavra possa trazer consolo e conforto. Que tudo seja feito na direção do Espírito Santo do Senhor. Ouça com carinho, com atenção, junto com a sua família, que nestes momentos em que estamos impedidos de nos reunir na nossa igreja local, mas não estamos impedidos de reunir com as nossas famílias e de ouvir e compreender a grandeza da palavra de Deus. Nós vamos orar nesse instante, suplicar as bênçãos de Deus para aquilo que vamos trazer nesta noite. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, porque temos a alegria, o privilégio de poder, Senhor Deus, preparar a mensagem e poder transmiti-la por meio da internet. Deus amado, que eu possa abençoar cada pessoa que ouvir essa mensagem. Que ela seja edificada, que ela seja consolada, que ela seja confortada. Abençoe suas famílias, Pai querido, que nessa noite Teu Santo Espírito fale em seus corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ok, amados irmãos, estamos aqui falando sobre o livro de Atos. Começamos em fevereiro deste ano a trazer mensagens sobre a igreja. Interessante é que Deus tocou no meu coração para trazer essas mensagens no final de janeiro e foram mensagens que falaram muito ao meu coração. E agora eu vejo a importância deste momento que estamos vivendo, onde não estamos podendo reunir, onde a igreja está tendo a oportunidade de mostrar realmente o que ela pode fazer nesses dias difíceis, nesses momentos complicados, a necessidade da igreja estar unida para honrar e glorificar o nome do Senhor, para nos apoiarmos e nos ajudarmos uns aos outros. Então, é neste momento que a igreja mostra a sua cara, a igreja mostra a sua identidade. É neste momento em que nós mostramos realmente quem somos, ou seja, o povo escolhido de Deus. Amados, nesta noite eu quero tratar sobre o tema a consciência cristã na submissão e obediência. O texto que escolhemos, o texto que fomos tocados para trabalhar, Atos capítulo 5, verso 29, que diz assim: Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Amados irmãos, nós somos verdadeiros cristãos, mas também somos homens e mulheres livres e responsáveis. Portanto, devemos respeitar as leis, as autoridades. Devemos também amar o próximo, temendo a Deus. Como bem disse o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 17, que diz assim: Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Não temos, amados irmãos, que abrir mão do nosso caráter, da nossa consciência cristã, porque em nós foi colocado pelo Espírito Santo essa consciência, esse caráter cristão. Quando nós aceitamos Jesus, foi colocado em nós o caráter e a consciência de Deus. Porque Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Assim, meus amados irmãos, a sujeição e consequente obediência às autoridades estão condicionadas à prática da justiça, da misericórdia, do amor e da santidade cristã. O cristão verdadeiro não pode separar isso. Nós, como crentes, como filhos de Deus, temos que entender que essas coisas têm que andar junto. Amados, nós vemos Pedro afirmarem por duas vezes as autoridades do Sinédrio. Olha só o que diz Atos 4:19. Os que os persigam, prendam e proíbam de testemunhar Jesus como Senhor e Salvador ressurreto. Mas a resposta de Pedro, a resposta diante do cristão, diante de uma proibição dessa magnitude, a resposta é simples: importa obedecer a Deus do que os homens. Amados irmãos, vemos que não se trata essa questão de não obedecer a ele, não se trata de um caso isolado, um caso único.
nós vamos ver que em algumas situações, homens e mulheres de Deus tiveram que desobedecer a lei. Isso é muito sério. Nós achamos que temos que desobedecer de qualquer forma? Não. Não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que há situações em que eu e você vamos ter que escolher obedecer a Deus e os homens. Eu quero dar alguns exemplos do Antigo Testamento sobre essa questão. Os jovens que você conhece, Ananias, Misael e Azarias, e Daniel, né? Veja bem, escravizados foram colocados outros nomes babilônicos, que é Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles desobedeceram as ordens do rei Nabucodonosor para se curvar diante da estátua que ele erigiu. Você vê isso em Daniel capítulo 3. Daniel desobedeceu uma lei justa, foi chancelada pelo rei Dario, que o impedia de orar ao Senhor. Daniel 6, de 8 a 16. Vemos também o profeta Micaías, que desobedece à solicitação do rei Acabe, transmitida por seu mensageiro, segundo Crônicas 18, 12 a 17. Vemos também o profeta Jeremias e Urias, que profetizam duramente contra o rei de Judá. Você vê esse relato em Jeremias 3, de 1 a 4, Jeremias 20, de 1 e 2, Jeremias 26. No Novo Testamento, amados irmãos, nós encontramos o Senhor Jesus também desobedeceu às leis religiosas, leis equivocadas e injustas. Jesus curou no sábado. Ele comeu com pecadores, mas não se tornou um pecador. Se tornou amigo dos gentios, mas não se tornou um gentio. Ele não permitiu que a mulher adulta fosse apedrejada, muito embora a perdoou, mas não concordou com o que ela fez, nem apoiou a sua prática. Também, amados irmãos, Jesus não deixou de falar sobre os fariseus, de chamá-los de hipócritas, sepulcros caiados, porque os ensinos deles afastavam as pessoas do Deus vivo. E Jesus não podia apoiar aquelas práticas pecaminosas e discriminatórias que os fariseus faziam, porque o seu caráter religioso era pecaminoso. Amados irmãos, o poder da autoridade sobre os cristãos e a sua sujeição às autoridades, sejam religiosas, sejam civis, sejam militares, políticos ou familiares, estão condicionadas a não transgredirmos as leis e nem a vontade de Deus. Amados irmãos, o Senhor dos Senhores, Ele sim é a nossa autoridade máxima. Portanto, amados irmãos, toda submissão e obediência precisa ser criticada e fruto de consciência de alguém que seja livre. Para a honra e glória de Deus, sujeição absoluta e obediência inquestionável somente a Deus, a ninguém mais. Portanto, amados, nos importa obedecer sempre e obedecer o tempo todo a Deus. As outras coisas, outras obediências, elas têm que ser avaliadas em cada situação e também as suas consequências. Sempre temos que refletir à luz da palavra de Deus. Dessa forma, amados irmãos, eu quero, junto com você agora, ver alguns motivos dessa consciência cristã da submissão e obediência. O que elas podem gerar? Primeira coisa, a obediência consciente gera crescimento. O que vemos no livro de Atos, amados irmãos, é que quanto mais os apóstolos obedeciam a ordem de Deus para pregar o evangelho, mais frutos eram produzidos, mais frutos eram colhidos. Veja bem o que diz em Atos 5,14. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Eles eram proibidos de pregar, eram açoitados, eram presos, mas eles não deixavam de pregar. E quanto mais pregavam, quanto mais obedeciam a ordem de Jesus e de por todo mundo, mais se produzia frutos. O texto é claro. Todas as situações, irmãos, vividas pelos apóstolos, nos garante um crescimento certo e seguro. A palavra de Deus é clara.
e crescia agregados ao Senhor a multidão de crentes. Ah, meus irmãos, é maravilhoso. No capítulo 2 de Atos diz que acrescentava a Deus dia a dia os que iam sendo salvos. Veja que o escritor e pregador puritano Thomas Book diz: obedecendo às ordens de Cristo, você ganhará mais do que pode dar. É importante, é fundamental que você obedeça à voz de Cristo, às ordens de Cristo. Segunda coisa que aprendemos, a obediência consciente gera alegria. Amados irmãos, alguns equivocadamente pensam que por obedecerem a Deus, estará imune ao sofrimento. Mas quem obedece a Deus em qualquer situação, até mesmo numa ordem missionária, poderá sofrer perseguição e passar por sofrimentos. Só que o crente que experimenta a alegria de desobedecer o homem e obedecer a Deus, é uma alegria celestial. Veja bem aqui que diz Atos 5, 40, 42, que foi o texto da nossa mensagem domingo passado. Chamados apóstolos, açoitaram e, ordenando-lhes que não lhes falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas nesse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar o nome de Jesus. Amados irmãos, a alegria é indivisível, é indizível. Nós experimentamos quando fazemos a vontade de Deus. Quando realizamos a obra missionária, a alegria, então, é sinônimo de missões. Tenha certeza de que um cristão que evangeliza é feliz. A igreja que obedece à ordem missionária é feliz. Olha o que C.R. Sproul certa vez disse: o engano fundamental de Satanás é a mentira de que a obediência jamais traz felicidade. Amado, isso é uma mentira deslavada, o diabo não quer que você pregue. Nós também temos que concordar com Matthew Henry, que diz: a alegria santa é o óleo para as engrenagens da nossa obediência. Portanto, amados irmãos, obedeçamos com consciência. Vamos dar uma pausa e começar a segunda parte logo em seguida.